Ai, gente, eu tô sentindo que o Amei de hoje vai ser o melhor da minha vida. Vamos combinar que fazer programa ao vivo é uma coisa muito boa, porque tem alguns dias que são de verdade especiais. Hoje, dia 22 de janeiro de 2024, estamos aqui ao vivo, às 8h30 da noite, no dia que a minha filha passou no vestibular, gente! Passou para a USP, melhor universidade da América Latina. Agora vai ter a melhor filha do mundo, estudando lá. Ah, coisa boa! Bem-vindos, o Amei já começou. E é nesse clima de alegria, de realização que eu tô sentindo, meu coração vibrando de felicidade, que eu vou receber uma pessoa também muito especial aqui no Amei de hoje. Ele é um dos sócios da Castrol. Castrol é uma empresa gigante, Castrol Combustíveis, mas que não está fazendo só combustível, não. Eles já estão seguindo à frente nessa transição da matriz energética. Os caras já estão fazendo usina fotovoltaica, estão fazendo muita coisa inteligente. É um prazer receber aqui no Amei Elson Cascão. Bem-vindo, Cascão. Obrigado, Papaula. Estamos aí. Muito bom. Vamos começar, então, contando um pouco da Castrol, de como começou, qual é a origem desse grupo. Bom, na realidade, a Castrol começou com meu pai, né? Meu pai saiu da aeronáutica, dizendo ele, atendendo um chamado de Juscelino Kubitschek, na época, e ele veio para Brasília em 56, na realidade. Ele fundou a nossa empresa em 21 de julho de 1957. E o ano passado nós completamos 65 anos de vida de empresa. Isso é muita coisa. Já começa sendo uma raridade, porque são poucas as empresas que têm 67 anos de vida e de sucesso. Possivelmente deve ser, eu acredito, no Brasil não deve ter 50 empresas, no Brasil inteiro, 50 empresas com mais de 50 anos. Que demais. Então é um negócio assim, é um orgulho, né, para mim, que sou filho. Evidentemente, meu pai, no decorrer da história da empresa, entraram mais 3 sócios, então a empresa hoje são 4 sócios. Os sócios originais estão agora se aposentando definitivamente. Eu sou a segunda geração e já estou entrando para a aposentadoria também. A partir de dezembro agora, eu entrei para o conselho da empresa. E quem vai assumir é seu filho? Está entrando a terceira geração aí, já são 2 que estão da terceira geração da empresa. É muito legal. Assim, é uma história muito interessante e uma história que começou nessa cidade, né? Ela começou junto com Brasília, então tem a mesma idade de Brasília, ela é um pouquinho mais velha que Brasília, inclusive, mas o que é legal é isso, né? A gente nasceu aqui e viu essa cidade crescer. Começou com postos de gasolina. Começamos com posto de gasolina, um único posto de gasolina na Cidade Livre, chamada antiga Cidade Livre, que é no Bandeirante. E daí para frente foi crescendo. Então foi o primeiro posto de gasolina de Brasília? Não, na realidade não foi. No Núcleo Bandeirante existiam 3 postos de gasolina. A história da empresa é bem interessante. Quando meu pai veio ver o que ele ia fazer em Brasília, ele achou esse posto, que era um postinho bem encostadinho, bem acanhadinho lá no cantinho da Cidade Livre, na época, e estava fechado, estava à venda, fechado. Então, na realidade, já existiam 3 postos. A gente não sabe quem que é o primeiro, até porque era uma cidade, era um canteiro de obra. Era um canteiro de obra. Então, a coisa foi meio que nascendo. Entendi. Mas o posto, vamos pôr assim, como primeiro posto de Brasília, com Brasília inaugurada, é o 306 Sul, que foi nosso. Então, nós realmente temos assim, um orgulho de dizer que dentro de Brasília, Brasília inaugurado, o primeiro posto inaugurado em Brasília foi o nosso. Coisa boa, coisa linda. E na época era seu pai e ele estava lá à frente, ele ia no dia a dia mesmo? Meu pai e minha mãe no Bandeirante era o seguinte, o posto funcionava 24 horas, meu pai trabalhava o dia inteiro e minha mãe no posto, na parte do caixa, essa coisa toda. À noite, meu pai tinha que descansar um pouquinho. Ele ia dormir e minha mãe ficava meio de stand-by ali dentro do posto e quando aparecia um cliente, ela ia lá, acordava meu pai, e meu pai ia lá, atendia o cara. É uma coisa de maluco, 2 doidos. Eu sempre falo isso, são 2 doidos. Sensacional, sensacional. Pois é. Muito lindo. Para eles também deve ser um orgulho enorme ver
Aí corta 60 e tantos anos depois, já na terceira geração da empresa, e uma empresa que não só se manteve, mas cresceu ainda, né? Então, peraí, vamos contar com calma. Então tá, então você contou essa coisa da origem do Grupo Cascol, que foi o seu pai e sua mãe ali, com a mão na massa, de verdade, trabalhando 24 horas por dia, juntinhos. E aí, você falou que demorou, assim... vocês já estão na terceira geração, então. Tá, estamos na Quando terceira. é que o seu pai saiu e entregou o bastão para você? Na realidade, a nossa empresa, isso tem 35 anos. 35 anos que você está à frente. Eu estou à frente. Meu pai, com 20 anos mais ou menos, eu achei que eu tinha que começar a trabalhar e tudo e queria entrar na empresa. Então, a minha proposta para o meu pai era de eu entrar na empresa, entrar como funcionário, como qualquer outro funcionário que seja da empresa hoje. E na época, eu já tinha os 4 sócios e eles não tinham nenhuma pretensão de manter, dar continuidade nas gerações futuras para a empresa. E meu pai me falou isso, falou, assim, você não tem chance aqui, vai cuidar da sua vida. E eu fui mesmo. Eu comecei a mexer com construção civil, comecei a construir em Brasília e tal, era um negócio muito bom na época. Foi empreender? Fui empreender porque, com 20 e poucos anos? 20 anos. 20 anos de idade? 20 anos de idade eu já comecei a mexer com construção e fiquei mais ou menos uns 8 anos no ramo de construção. A construção começou a cair por conta de política governamental naquela época e tal, e só que já começava a se falar na parte de informática no Brasil. O Brasil foi muito assim... foi muito atrasado um pouco na questão da informática, mas eu comecei a ouvir falar naquilo e eu achei que seria uma coisa interessante. Foi uma coisa nova. Que ano que era? Isso vai ser mais ou menos 87, 85, 86, por aí. No mês dos anos 80. No mês dos anos 80. Era não tinha nada. Internet. Eu vou te falar uma coisa, tinha 2 empresas no Brasil, a CID Informática e a Cobra Informática, que foram compradas depois pelo Banco do Brasil. A CID Informática era do Maquiline na época, que virou um grupo Sharp. Né? Então só tinha as 2, não tinha mais nada. E a gente era um montador de computador, na realidade não existia nada de informática no Brasil. E eu entrei nesse ramo, tentando partir para uma coisa mais nova, um negócio, né, inovador. Visionário total. Acho que não é uma coisa que eu falei assim, vou tentar, né? E comecei a gostar da história e tudo mais. Isso eu já estava mais ou menos de 28 para 29 anos, meu pai me chamou e falou, olha, meu filho, aquela história que eu te falei de que você não tinha chance na empresa, eu estou falando que você vai entrar na empresa agora. Eu falei, pô, mas como? Esquece, só que não, agora mudou tudo. Mudou tudo. A bola está no seu pé, beijo, tchau. Eu falei, pô, peraí, eu tenho uma empresa, eu estou mexendo com construção, eu estou mexendo com informática, como é que fica essa história das minhas empresas? Eu falei, não, meu filho, sabe o que é? Nós temos que tentar perpetuar a empresa. E você, como filho mais velho dos sócios, você vai ser, vamos pôr assim, um embrião, você vai ser o desbravador da história. Uau. E eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos claro. tentar. A empresa é sua. Eu acho que eu tinha muito orgulho disso, sabe? Claro. Sempre tive muito orgulho. E então, assim, eu encarei o negócio, acabei largando as outras empresas e tal, até com os sócios que eu tinha e tudo. E fui para Cascol. Encarei, já tem quase 35 anos. Mas nessa época, ele te chamou e ele saiu para você entrar? Isso foi um acordo entre os 4 sócios de que, para entrar um filho, o sócio tinha que sair. Que eu achei, na época, um absurdo, mas... Porque o seu pai devia estar... Não, meu pai estava com, acho que 60 anos. No auge. Isso era mais novo que eu. Né? Maravilhoso. Que eu não, estava a 1000 por hora. Imagina você tirar um cara que começou uma empresa, tinha mais de 30 anos de trabalho, com toda aquela experiência, simplesmente for deixar de lado. E meu pai também, acho que ele gostou da história, entendeu? E ele até então nunca tinha viajado na vida e tal, pegou minha mãe, foi curtir a vida. E, gente, isso é muito lindo, porque é uma história de um cara que empreendeu com tudo, trabalhou para caramba, junto com a mulher, os dois ali, trabalhando. Aí, quando o negócio estava voando em cruzeiro, né, já muito bem, muito consistente a coisa, aí ele oferece o lugar para o filho e vai curtir a vida. É coisa mais linda essa história, né? Foi assim, acho que foi assim... Claro que a gente tem que dar crédito a todo mundo. Seus pais estão juntos há quantos anos? 60 e 65.
66, né? 6 anos anos de casado. Gente, é tipo, que coisa mais linda, né? É, muito legal. Muito legal, muito legal. Bom, então aí vamos voltar. Aí você chegou, pegou esse rabo de foguete, exatamente, de repente. E como que foi no começo? Foi um negócio assim, para mim, eu acho assim, essas coisas acontecem, acho que Deus escreve a nossa linha, né? Porque se meu pai tivesse deixado eu entrar na época que eu quis, que eu tinha 20 anos, possivelmente hoje eu não estaria na empresa. Eu acho que 20 anos, a pessoa normalmente ela é muito imatura ainda, por mais que... Imagina. Né, pouca idade demais e tal. E é uma empresa muito dura, né? Tinha sócios e tal, como meu pai sempre me disse, você não tem sócios, você tem patrões. Essa era uma história que ele falava. Então, assim, foi duro na época, mas o que aconteceu? Eu já estava com quase 30, então eu já tinha maturidade de enfrentar alguns problemas que se eu tivesse com 20 eu não enfrentaria, eu tenho certeza disso. Então, acho que até o time, sabe, de eu ter entrado na empresa, ajudou para que a gente viesse trazendo esse caminho para a nova geração entrar. Maravilha. Entendeu? Que foi assim, eu fui o teste dos 4 sócios. Se der certo com o Elcinho, ótimo. Se não der, acabou a brincadeira. Esquece. Vamos dividir a empresa, cada um para o seu lado e cada um cuida da sua vida. Que bom que deu certo, hein? Não. Eles devem ser muito gratos a você. Eu fiz, olha, os filhos Paula, dos outros. Ah, com certeza, eles já falaram, inclusive. Eu tenho certeza que assim... Eu agradeço a Deus demais por ter conseguido, né, traçar esse caminho aí. E os meninos estarem aí hoje. Incrível. E o melhor ainda, né, da 3ª geração já está entrando. Maravilhoso, trajetória incrível. Eu vou pedir um tempinho, a gente vai chamar o intervalo. E aí, na volta, a gente vai falar dessa coisa ainda mais moderna ainda, que é a novidade que eles trouxeram depois do intervalo. Não sai daí. O Amei está de volta. Estou aqui com o Elson Cascão, conversando sobre uma trajetória incrível que a Cascol Combustíveis fez história junto com Brasília. A cidade crescendo e o negócio deles crescendo junto. Muito lindo. Conta pra mim um pouco, Sol. No primeiro bloco, ele contou uma história que eu achei muito inacreditável, que era o pai e a mãe juntos, ali, 24 horas no posto de gasolina, naquela época, numa coisa que chamava Cidade Livre, que hoje é o Núcleo Bandeirantes, em Brasília, que é onde estavam ali as pessoas que tinham vindo construir Brasília, moravam ali. E aquilo era meio que uma terra sem lei, né? Faroeste, né? Faroeste. Conta pra mim, como é que a sua mãe teve coragem? Como que Dona Alice, tão bonitinha, teve coragem de encarar essa? Conta pra mim um pouquinho. Na realidade, o que ela me conta foi o seguinte, meu pai conheceu minha mãe, namorou, noivou e casou em 8 meses. E eu acho que essa pressa que ele teve foi o seguinte, que ele veio para Brasília sozinho, e viu que o negócio aqui não é sozinho, não ia dar não, entendeu? Então, ele praticamente adiantou o negócio do casamento dele e trouxe minha mãe. E mais doido ainda foi os dois terem me feito com 1 ano depois, né? Eu vivi dentro do posto de gasolina durante 1 ano da minha vida, eu vivi no barraco, era um barraco, era um barraco, o posto de gasolina, barraco na terra e tudo. E não tinha nem luz elétrica, era tudo gerador. E minha mãe falava, eu não sei como é que você dormia, porque era um gerador, um motor de 12 cilindros, do lado de fora do posto. Barulhento. Tinha a parede do posto, do meu quarto, né, do berço, que era uma parede de madeira, e você do outro lado e dormia igual, né, sabe, igual... Aí eu falei, papai, mamãe, eu acho que eu comecei a gostar de carro foi aí, sabe? Aliás, isso é uma das coisas que eu queria te perguntar também, porque então você assumiu ali a coisa com 30 anos, muito jovem também ainda, assumiu muita responsabilidade. É verdade. E deve ter sido um baque para você também seguir aí sendo o cara à frente dessa empresa de tanto sucesso. E você segurou essa onda, mas como que você fazia para também, né? Qual era a válvula de escape? O que você fazia para dar uma espairecida? Bom, na realidade eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu sempre fui muito ligado a esporte.
principalmente ao automobilismo. Na minha época, a gente, inclusive, para começar a mexer, por exemplo, dirigir kart, alguma coisa, era sempre tinha que ter 18 anos, né? Sempre coisa de 18 anos. Mas, como meu pai foi um grande patrocinador das corridas em Brasília, praticamente todos os carros, 1.000 quilômetros de Brasília, essas provas que existiam de automobilismo em Brasília, quem era na rua ainda, porque não tinha autódromo em Brasília, meu pai patrocinou muita gente. E eu, em função disso, como eu gostava muito, eu tinha pleno acesso a tudo, dos pilotos e tal, porque meu pai era o patrocinador, então eu entrava nos carros de corrida, um garoto de 11, 12 anos de idade. Então eu sempre fui muito apaixonado com automobilismo. E eu acho que nessa coisa veio meio que natural. Eu precisava realmente de fazer... Sempre gostei muito de esporte. E andei um pouco de moto, fiz algumas corridas de enduro e tudo. E, de repente, me surgiu assim na frente um negócio de rally. Rally de automóvel. E eu comecei a mexer com aquilo, brincando, que na época a gente fez o rally. Brincando não, eu vou contar. Gente, eu fiz meu dever de casa, eu fiz pesquisa. Ele era campeão geral. Campeão de Brasília, campeão nacional, e depois, isso naquele rally todo controlado. O de regularidade. De regularidade. Aí depois, quando ele foi pro rally dos sertões mesmo, que era uma coisa de corrida mesmo, literalmente, ele ficou tão... Ele fez tantas vezes com tanto sucesso que como é que é? Vocês eram considerados as lendas. As lendas do Rally do Sertão. Conta um pouco disso, foi uma experiência muito incrível. Foi muito legal, sim. A gente... quando a gente fez o Rally de Regularidade, nós fomos campeões brasileiros, a gente não tinha muita coisa para fazer mais. E nós começamos, então, a correr no Rally de Velocidade, que é o Rally dos Sertões, né? O Rally de Velocidade Cross Country. E aí, nessa brincadeira, a gente fez o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, e foi nessa brincadeira a gente fez 15. Caramba. Foram 15 anos de Rally. Foi muito bom. E o rally é o quê? São dias e dias, né? Quando a gente começou eram 15 dias e depois aí foi diminuindo. Foi 15, depois 10, né? Eles diminuíram por conta de... Era de muito tempo mesmo, né? Eu acho que isso também tem a ver com aquilo que a sua mãe falou, porque você ficava ali o berço, aquele... você aguentar 15 dias num rally, o barulheiro já veio de berço. Eu acho que foi. Acho que foi essa história mesmo. Maravilhoso. E aí a gente fez esses 15 anos aí, foi uma época muito boa e foi uma forma de extravasar do trabalho, né? Que realmente era uma coisa muito pesada, sempre foi. Você cuidar de uma empresa Nós chegamos a ter 2.000 funcionários. 2.000 funcionários? 2.000. Nós tivemos 2.000 funcionários e, evidentemente, a tecnologia veio entrando. Hoje nós estamos com 1.000, a nossa média de funcionário na empresa são 1.000 funcionários, mas até por conta de tecnologia, as coisas vão evoluindo e tudo. Então vamos falar das novidades agora. Vamos lá. Porque também tem isso, gente. Eles agora também já estão entrando aí numa seara muito interessante e muito promissora também. E são pioneiros também nisso. Porque o que acontece é que essa transição de matriz energética, né, do combustível fóssil para matrizes mais limpas, ela é inevitável. O mundo todo está de olhos, né, nesse caminho. E você também saiu na frente e aí começou a fazer usinas fotovoltaicas. Explica para mim, por favor. Na realidade, isso aí foi uma coisa meio até que natural da nossa própria empresa. A gente começou a perceber que a gente poderia ter uma grande economia com relação ao uso de energia elétrica e estudando essa história da energia fotovoltaica, a gente acabamos montando uma usina que foi exclusivamente para Cascoal. A gente tem um consumo de quase 2 megawatts de energia por mês, então montamos essa usina exclusivamente para Cascoal. A partir da hora que a gente montou essa usina, era uma coisa que a gente não tinha a mínima ideia de como é que funcionava, a gente começou a entender que poderia ser um grande negócio. Exatamente no que você está falando, a gente pegou esse viés da parte ambiental, da coisa... De melhorar um pouco o mundo, né? Não, e até porque a crise climática é um fato, né? O que a gente vende é uma coisa altamente poluidora, a gente sabe disso, evidentemente, mas o mundo tem que ser tocado. Mas a gente pegou o viés, né? Pô, vem cá, esse negócio é muito bom. E acabamos montando uma empresa de energia. Nós estamos na terceira usina, já terminando a terceira usina, e com propensões de, pelo menos, se der tudo certo, de chegar pelo menos a 8.
Me conta um pouco como que funciona isso. Então, vocês produzem a energia, o quê? Com coisa Com solar? placas voltaicas e solares. voltaicas, Exato. que produzem energia elétrica. E aí você vende para quem essa energia? Na realidade, a gente faz essa produção na usina e joga na rede elétrica da Neo Energia, que é a empresa de energia de Brasília. Mas como é que vocês são remunerados por isso? Na realidade é o seguinte, quando a gente joga essa energia na Neo, eu tenho que ter, evidentemente, um cliente para comprar essa minha energia. Eu estou fornecendo essa energia à Neo e isso vai ser espalhado dentro da rede. Então, eu tenho que ter um cliente. Então, por exemplo, eu pego uma fábrica de automóvel, por exemplo, que consome lá R$100 mil por mês. Eu vou lá, faço uma negociação com ela e dou um desconto para ela. Evidentemente, eles vão querer isso, porque a energia eles vão ter que usar, só que eles vão usar com uma energia mais barata. Mais barata e uma grande vantagem, uma energia limpa. Então, hoje todo mundo quer. Qualquer empresa hoje que tenha já com uma consciência ambiental. E aí eles compram direto de você De ou mim. vocês fazem o acordo com a Na Enel? realidade, a gente soma, assim, para ficar uma coisa simples, a gente assume, vamos supor, o relógio de contagem da energia da empresa e nós vamos lá na ANEEL com o contrato que nós temos com o nosso cliente e falamos, ó, esse relógio a partir de agora é nosso. E continuamos fornecendo a energia para a ANEEL, que no final do mês, quando vem a fatura que ele ia pagar os seus 100 mil reais, ele vai pagar 90, 80, 85, vai depender do desconto que a gente negociar. Sim, é bom para todo mundo, então. Para todo mundo, para o mundo inteiro, na realidade. Eu imagino que o mercado também deve ter reagido bem a essa sua oferta, né? Tem fila? Eu acho que assim, a coisa é tão boa que tem fila, né? Aquela que você está falando mesmo. A gente não consegue suprir a demanda. E por isso que a gente realmente achou que o caminho seria esse, entendeu? E vou te falar uma coisa, é uma coisa limpa, uma coisa nova. Eu acho que tem que partir para isso mesmo. Claro. Aconselho a qualquer um que quiser mexer com energia solar, pode entrar, que é um negócio muito bom. Por falar que vamos aproveitar que você está dando um conselho, dá conselho também para a galera jovem que está em casa ouvindo a gente, coisas que foram importantes na sua trajetória, lições que você recebeu, talvez alguma coisa do seu pai ou de um mentor. Dá algumas dicas para quem está em casa querendo empreender. Na realidade, eu acho que assim, o mais importante para as pessoas novas, homens ou mulheres, o que for, primeiro estudar, né? Acho que isso aí é uma coisa assim que não deixe de fazer. Se vocês tiverem oportunidade de fazer uma pós-graduação, fazer um doutorado, fazer uma universidade na USP, como a minha filha vai começar a fazer. Não me contive, eu tive que contar para o Brasil, porque, gente, eu estou tão feliz. E é isso mesmo, gente, estudar é importante. Exatamente. A minha filha acabou de entrar na universidade, estou muito feliz. Isso aí é muito já bom. Concordo tem que com curtir, você. A sua primeira dica foi perfeita. E assim, eu queria tentar assim, amadurecer com a vida mesmo, né? E se puder começar assim, a trabalhar com menos idade, um pouco mais novo e tal, é um negócio... Encarar mesmo, encarar, se jogar encarar. Não tenha medo de errar, não tenha medo de errar. Eu trabalhei com construção civil, trabalhei com informática, trabalho até hoje com posto de combustível, e com 63 anos eu comecei a mexer com usina fotovoltaica, então não tem tempo, gente. Que lindo. Começa, faz, errou, faz outro, faz uma outra coisa. Eu acho que é isso aí. Não tenha medo, tenha coragem. Isso é que é importante. E seus filhos, como que tá? Como é que é a relação deles? Como que eles veem essa trajetória toda? Bom, na realidade é o seguinte, eu tenho 3 filhos, né, um garoto e 2 meninas. O João Felipe, que é o mais velho, que está entrando no meu lugar. Está entrando, na realidade ele vai ser testado ainda, né? Você vai ficar como conselheiro, você ainda vai fazer essa transição com ele, né? Vou. Vai apoiar. Na realidade a ideia é essa, até porque não é só meu filho, está entrando no segundo filho de um outro sócio, e a ideia é essa, da gente entrando para o conselho, eu e minha sócia, que é a Valéria, a ideia nossa realmente é a gente fazer como se fossem tutores, né? Seremos tutores desses meninos, e a gente vai fazer todas as forças, evidentemente, para essa terceira geração dar certo, porque apesar da gente achar que a nossa empresa tem fim,
até pelo negócio que a gente faz, mas ela pode mudar também, como a gente muda. Que é a empresa o que vocês pode estão mudar. fazendo. É o que a gente está fazendo. Estão fazendo uma transição maravilhosa. Exatamente. E abrindo caminho aí para essa próxima geração. E as meninas estão tocando a vida delas. Já tem um netinho de uma filha, um netinho do meu filho. E a caçula já está morando na Inglaterra, está fazendo mestrado na Inglaterra em comunicação. Então, está voando, já estão todo mundo voando. Coisa linda. Ainda bem. Coisa linda. Olha, só tenho a te agradecer por ter vindo aqui hoje, contar pra gente essa história tão linda. O tempo voou, a gente já está tendo que finalizar o nosso Amei de hoje. Eu queria então só que você desse seu recado final, já te agradecendo por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, Paula, a oportunidade. E isso é muito bom, né? Eu gosto muito de falar de Brasília, adoro falar da minha empresa. E assim, o que a gente puder passar de bom para a nossa cidade, conte comigo. E galera nova, toca o barco para frente que vai dar certo. Já deu. Já deu. Muito obrigada. Amei você aqui, Elson. Obrigado. Elson Cascão, contando pra gente essas histórias muito lindas de Brasília e de como essa capital tem um futuro brilhante pela frente. Obrigada a você por estar com a gente. Amanhã te espero, 20h30 da noite, aqui no Amei. Boa noite.